Você confiaria seu futuro a alguém que não sabe o que está fazendo? A pergunta parece óbvia. Mas e se eu te dissesse que é exatamente isso que fazemos todos os dias, em praticamente todas as eleições? Mais do que isso, esse erro é antigo, tão antigo quanto a própria democracia. E um homem ousou levantar a voz contra essa falha. Há mais de 2000 anos. Seu nome era Sócrates. E por enxergar o que os outros não viam, foi condenado à morte. Mas antes de explicarmos por que Sócrates odiava a democracia, precisamos entender o cenário em que tudo isso aconteceu. Atenas, no século V a.C., era o epicentro da inovação política. Foi lá que nasceu a ideia de que todo cidadão, ou ao menos todo homem livre, tinha o direito de opinar nas decisões do Estado. Um ideal revolucionário, mas também perigoso, porque embora todos pudessem votar, nem todos estavam preparados para isso. E foi isso que atormentou Sócrates. Hoje, líderes modernos posam diante do Partenon como se estivessem diante de um altar. Obama, Macron, Merkel, todos já foram fotografados ali. Eles não estão apenas diante de pedras antigas, estão diante de uma ideia. A ideia de que o poder pertence ao povo. Mas será que o povo sabe o que fazer com esse poder? Sócrates dizia: votar não é um direito automático, é uma habilidade, uma responsabilidade, e como toda habilidade, precisa ser treinada, refinada, cultivada. No livro sexto de A República, Platão relata um dos diálogos mais simbólicos da filosofia ocidental. Sócrates pergunta a Adimanto: se você vai embarcar em uma longa jornada por mar, quem deve ser o capitão do navio? Um homem escolhido aleatoriamente? Ou alguém que estudou navegação, que conhece os ventos, as estrelas, as correntes marítimas? Adimanto responde o óbvio. O mais capacitado, é claro. E Sócrates retruca: então por que deixamos que qualquer pessoa decida quem vai governar um estado inteiro? Essa metáfora é tão atual quanto assustadora. Afinal, num navio mal comandado, apenas alguns morrem. Mas num estado mal governado, todos sofrem. Sócrates não queria excluir o povo. Ele queria elevar o povo. Ele defendia uma democracia do intelecto, não uma democracia por nascimento. Acreditava que apenas aqueles que refletissem profundamente, com razão e ética, deveriam opinar sobre o destino coletivo. Hoje, isso soa como elitismo. Mas será mesmo? Imagine uma cirurgia. Você deixaria qualquer um te operar? Imagine um julgamento. Você aceitaria que alguém sem conhecimento das leis decidisse seu destino? Claro que não. Então por que achamos aceitável que qualquer pessoa, sem preparo, sem estudo, sem consciência crítica, decida quem vai comandar um país? Mas a crítica de Sócrates foi ignorada. Pior, ele foi punido por ela. Em 399 a.C., Sócrates foi acusado de corromper a juventude e desrespeitar os deuses. Na prática, o que ele fazia era ensinar os jovens a questionar, a pensar por si mesmos, a não aceitar verdades prontas. O sistema democrático, tão celebrado, o julgou diante de 500 cidadãos comuns. E por uma margem pequena, o condenou à morte. Não foi a tirania que matou Sócrates. Foi o voto. Essa cena, para os que pensam, é tão trágica quanto a morte de Jesus é para os cristãos. Um mártir do pensamento racional, executado por uma multidão desinformada. E isso levanta uma questão delicada. O povo é sempre sábio? A resposta mais sincera é não. E a história está cheia de exemplos. Em Roma, a multidão aclamava imperadores cruéis como Nero e Calígula, simplesmente porque eles ofereciam pão e circo. Na Alemanha dos anos 1930, milhões votaram em Hitler, seduzidos por promessas fáceis de glória e prosperidade. No Brasil, na Venezuela, nos Estados Unidos, em todos os cantos do mundo, demagogos sobem ao poder vendendo soluções instantâneas. E o povo compra. Por quê? Porque o doceiro sempre vence o médico. Sócrates anteviu esse teatro eleitoral.
Ele nos propôs uma cena. Imagine um debate entre dois candidatos. Um é médico, o outro, dono de loja de doces. O doceiro aponta para o médico e diz: "Esse homem aqui só te dá remédio amargo. Te proíbe de comer o que gosta. Te obriga a fazer dieta, a exercitar o corpo e a mente. Já eu te dou prazer, te dou o que você quer, te dou liberdade sem limites." Quem você acha que o povo escolheria? A resposta é óbvia. E é esse o dilema eterno da democracia. A verdade cura, mas dói. A mentira agrada, mas mata. Atenas pagou caro por ignorar Sócrates. Logo após sua morte, a cidade caiu sob o domínio de demagogos como Alcibíades, carismático, sedutor, egocêntrico. Ele levou Atenas a uma guerra suicida na Sicília, enfraquecendo sua posição no mundo e acelerando sua queda. O povo, manipulado por discursos inflamados, abraçou o desastre com orgulho. E hoje? O cenário se repete com novos nomes e velhas táticas. Polarização, fake news, promessas vazias, slogans emocionais. Continuamos votando com o estômago, e não com a cabeça. E esquecemos o aviso mais importante de Sócrates. Democracia sem sabedoria é apenas a tirania da maioria. Mas talvez você esteja se perguntando: então qual é a solução? Acabar com a democracia? Criar uma aristocracia? Voltar a reis e imperadores? Não. A solução de Sócrates era muito mais profunda. Educação. Não apenas ensinar a ler e escrever, mas ensinar a pensar. Filosofia, ética, lógica, retórica, história. Tudo o que nos torna menos manipuláveis e mais conscientes. Imagine uma escola onde os alunos aprendem não apenas sobre fórmulas matemáticas, mas sobre como identificar falácias, como construir argumentos sólidos, como resistir a discursos vazios. Esse era o sonho socrático. Uma democracia com base na razão, não na emoção. Mas vivemos hoje o oposto. Uma democracia baseada em impulsos. Influencers ditam opinião política. Memes decidem votos. Debates viram ringues. E os eleitores são tratados como torcedores, não como cidadãos. O que temos hoje é uma ilusão de escolha, onde se vota muito, mas se pensa pouco. E Sócrates sabia. Votar sem pensar é pior do que não votar. Porque o voto inconsciente dá poder a quem menos merece e destrói quem mais tenta alertar. Agora que você sabe disso, você ainda acha que qualquer pessoa deveria votar? Ou será que o voto deveria vir acompanhado de algo mais valioso do que um título de eleitor? Será que a democracia deveria ser o fim em si mesma? Ou um meio para algo maior? Talvez o verdadeiro erro de Sócrates tenha sido falar cedo demais para um mundo que ainda não sabia ouvir. Mas a pergunta continua ecoando. Como o som de um navio se perdendo na neblina. Quem está no leme? E quem escolheu esse capitão? E você? Até que ponto concorda com a atual democracia? Sócrates esteve certo o tempo todo ou acreditava em uma utopia? Deixe sua opinião nos comentários e inscreva-se no canal. Obrigado por assistir até aqui.